Bora que é seu, tá no ar, vamos lá. Eu sou o Gustavo Berton e hoje o assunto vai ser o dia a dia, o trabalho, a rotina, se é que tem, de um repórter esportivo. Você vai conhecer um pouco de como trabalha um repórter esportivo, como é que é o dia a dia do repórter, o que a gente faz depois que a gente acorda, quando a gente começa a trabalhar, o que exatamente a gente faz, que caminhos a gente toma. E, gente, vamos lá, porque hoje o assunto vai envolver o dia a dia, né, do repórter esportivo. Então, você que quer trabalhar com jornalismo, você que quer aprender mais dessa profissão, você sabe que todo dia você pode chegar por aqui, pode convidar um amigo que você sabe que gosta. Se você tem aí uma turma que você sabe que gosta, chama para a live também. Diz, liga lá no canal do Berton, ou liga lá no Instagram do Berton. Então, onde é que começa, né? Como é que age, como é que é o dia a dia de um repórter, de jornalista esportivo, para produzir uma reportagem e principalmente para entregar o seu produto para quem vai consumir. Galera, eu sempre digo que assim, o dia do repórter esportivo, o dia do jornalista esportivo, ele começa um dia antes. Né? Começa um dia antes. Por que começa um dia antes? Na maioria das redações, talvez na esmagadora maioria das redações, o que você vai fazer no outro dia é passado para você um dia antes. É isso mesmo. Por exemplo, digamos que estivesse tudo normal, não tivesse período de quarentena, os treinos estivessem rolando. Hoje, quinta-feira, eu iria receber a minha pauta de amanhã, sexta-feira. Então, a gente sempre recebe um dia antes, tá? A menos que você seja um setorista, tá? O que é um setorista, para quem não tá ligado? É o cara que vai sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo time, ele vai sempre no mesmo, no mesmo time todo dia. Esse setorista, ele sabe que amanhã ele está no determinado time. Então, assim, a menos que você seja um setorista, você recebe a pauta um dia antes. E quando você recebe essa pauta, aí que você tem, aí começa o seu dia e o seu dia a dia como repórter esportivo. Por quê? Você recebeu a pauta. Amanhã eu estou no Corinthians, amanhã eu estou no Palmeiras, amanhã eu vou fazer a matéria com o jogador tal, amanhã eu vou fazer a reportagem tal em tal lugar, eu vou para o interior. Você começa a se preparar no momento que você recebe aquela pauta que você vai fazer. Então, você vai ler, você vai se informar, você vai começar a estudar aquilo que você vai fazer no outro dia, a começar a criar conexões que você pode fazer, caminhos que você pode tomar. No momento que você recebeu a pauta, você já começa a formular alguma coisa no outro dia. Mas, obviamente, que o trabalho massivo, né, ele começa no dia que você vai executar aquela pauta. E aí, depois eu vou falar disso um pouco mais para frente, vai variar alguns detalhes de acordo com o que você for cobrir, mas, de uma maneira geral, funciona mais ou menos sempre da mesma maneira e para todos os veículos, né? E aí vocês vão ver como é que eu vou falar isso mais adiante. Então, você recebeu a pauta, você acordou no dia bom, agora eu tenho isso para fazer, tenho tal evento, tenho tal treino, já dei uma lida lá, já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, vou para determinado lugar onde eu tenho que ir. Chegando lá, começa o primeiro passo para você começar a produzir a sua reportagem, para você começar a produzir aquilo que você vai passar para os outros, que é o trabalho de observação. É o primeiro passo. Você vai observar aquilo que está acontecendo. Quer dizer, você chegou no local, seja um treino, um jogo, um evento, você vai dar uma olhada, vai observar o que está acontecendo ali, porque você já se informou um pouco antes, é verdade. Mas se fosse para dar as notícias do dia anterior, se fosse para dar as notícias que já estão na internet, não precisava você ir lá. Né? Então, qual é o seu trabalho? É ir lá ver, ouvir, observar, ver se está tudo no lugar, se tem alguma coisa fora do lugar, se tem algum clima diferente, algum clima mais animado, algum clima desanimado, você vai observar aquele ambiente. E aí você tem o primeiro passo, você vai ter aquela observação para você vai guardar aquilo porque você vai usar ali futuramente. E aí, observado ali o treino, tendo em função do ambiente, você notou que o ambiente está mais alegre, porque de repente o time venceu no dia anterior, ou de repente o clima está mais pesado porque perdeu, ou de repente aconteceu alguma coisa, alguma discussão, ou tal jogador não está no campo, na quadra, aí você já, né, opa, tal jogador não está aqui, o que aconteceu com ele? Porque aí você entra exatamente para o segundo passo do dia a dia, do trabalho diário de um repórter esportivo, que é o trabalho de coletar. Você vai começar a coletar informações para abastecer aquilo que você vai passar para os outros. Não tem outro jeito, não existe outro jeito de você coletar informações senão conversando com as pessoas. Você vai conversar com as pessoas que estão lá, você vai conversar com o treinador, você vai conversar com o dirigente, você vai conversar com o jogador que está lá, com o possível assessor de imprensa do clube, com o possível assessor de imprensa do jogador que estiver lá.
Ah, Gustavo, eu cheguei lá, mas não tinha treinador, o treinador não queria falar comigo, o dirigente também não, o jogador é só depois. Você vai falar com o massagista, você vai falar com o médico, você vai falar com quem você conseguir, porque isso é o que vai te dar informação. Sempre de uma conversa, você vai ter informação. Ah, não tá lá o vice-presidente de futebol, o vice-presidente lá que grita direto lá com o time do vôlei, da quadra, do basquete. Você vai conversar com um cara que está um cargo abaixo dele, você vai conversar com o auxiliar do treinador, você vai conversar com o reserva, massagista, com alguém você tem que conversar, porque essas pessoas vão te abastecer de notícia. Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Uma conversa ali informal. Não tenta pressionar o cara, né? Não tenta chegar numa conversa informal querendo, me diz o que aconteceu. O cara não vai te falar. Você começa a bater um papo, tranquilo, e aí, como é que tá? Como é que tá o dia? Como é que tá a coisa aí? Pô, notei que o clima tá assim, assim, assado, isso é verdade, aconteceu, não sei o quê, começa. E ali você vai começar a coletar informações, você vai estar no segundo passo, que é o passo de coletar as informações. Veja que eu não falei ainda em entrevista, né? É um passo só de uma conversa. E, gente, acontece demais isso quando a gente está cobrindo treinos, inclusive de times importantes, tá? A gente vai cobrir treino do Palmeiras, a gente vai cobrir treino do Corinthians, a gente vai cobrir treino do São Paulo, do Inter, do Grêmio, enfim, você chega lá e tá ali o dirigente, tá ali o vice-presidente de futebol, tá ali o presidente do clube, né? Tá ali o médico principal e tal. Você cola do lado do cara e fala, e aí, tudo bem? Como é que tá e tal? Pô, legal o jogo ontem, hein? Como é que tá a semana aí e tal? Pô, recebi informação que tá outro jogador, não sei o que, é verdade isso? Você começa a bater um papo com o cara, absolutamente informal. Para duas coisas acontecer aí. Primeiro, para você ter as informações, para você começar a coletar informações e para você começar a ficar também conhecido daquele cara. Porque uma hora você vai precisar ligar para o dirigente, vai precisar ligar para o médico, aí você vai dizer, pô, lembra de mim, sou eu aqui, tô sempre aí e tal, no clube, cara, oh, claro, lembro de ti e tal, fulano. E aí também você consegue tirar alguma coisa aí por telefone. Então, é o trabalho de coletar, você vai bater um papo ali. E, gente, desse papo sai muita coisa legal. Se você pegar um cara que gosta de falar, um cara que gosta de conversar, tem treinadores que gostam de fazer isso. Por exemplo, o Cuca é um treinador que gosta muito de parar ali e conversar com os repórteres. O Renato, de certa forma, o Renato Gaúcho gosta também, acho que já gostou mais, mas acho que é um cara que gosta também. O Vanderlei Luxemburgo adora bater um papo. O Fernando Diniz gosta de bater papo com a imprensa, conversar um pouco depois do treino. O Muricy, em determinados momentos, também gosta. Então, assim, são pessoas que você pode chegar e você pode conversar. Alguns dirigentes também gostam. Alguns dirigentes do Corinthians, o Willy Monteiro, gosta de bater um papo. Né? Alguns são mais fechados, mas você também pode chegar no cara ali para conversar, para bater, para ter alguma informação. Então, assim, você começa a coletar os seus dados daquilo que você está fazendo ali. Então, você já observou e você começou a coletar os dados. De novo, tá? Sai muita informação boa dessa coleta aí. Às vezes você faz uma pergunta para o cara te responde tal coisa e você guarda aquilo ali para você falar mais tarde, para você depois repercutir numa entrevista, mas você já coletou aquela informação, o cara já te falou, ela é sua. Mesmo que você depois não revele a fonte, não revele de onde saiu, se foi do médico, do massagista, do porteiro, do vice-presidente, do presidente, do treinador, o cara já te falou aquilo ali, né? Eu lembro que uma vez eu estava num treino, eu não vou falar nem o time, nem a ocasião, porque eles precisam matar quem foi o treinador e quem foi o jogador também. Mas eu estava na beira do campo ali, né, próximo da grade, e o treino tinha acabado, e o treinador passou ali e tal pela reportagem, estava eu e o Fernando Fernandes da Bandeirantes na época, e o treinador parou ali e começou a conversar com a gente, começou a bater um papo. De repente, o cara começou a descascar o jogador, mas falar assim, ó, porque esse cara isso, esse cara aquilo, não treina, não quer saber de nada, preguiçoso, isso, aquilo, outro, eu falo uma coisa, ele faz outra, e eu digo para ele fazer isso, ele faz aquilo, outro, e falou, e eu e o Fernando Fernandes ouvimos, ficamos quietos. Um dos grandes segredos, e aí vai um conselho muito bom para vocês, tá? Um dos grandes segredos, até numa entrevista, um dos grandes segredos quando você está assim, tendo uma conversa informal com alguém, é você não demonstrar tanto interesse se aquilo realmente for algo muito relevante. Por quê? Se o cara te fala uma coisa bombástica, o cara te fala um negócio, ó, pá, que você sabe que é uma bomba, e você faz assim, ó, opa, o cara vai perceber que aquilo talvez não pegue bem. E aí, o que o cara vai te dizer? Ó, não fala isso no ar, não, hein? Não revela isso, não. A primeira coisa que o cara vai te pedir. Agora, se o cara te dá uma bomba, te dá uma baita informação, mesmo sem querer, e você faz aquela cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo,
por mais que internamente você sabe que aquilo vai estourar depois, você guarda, você fica uma cara de paisagem, e aquilo de repente vai passar despercebido. E o cara não vai te pedir para segurar a informação, e se você passar a informação adiante, você não vai ser antiético, porque ninguém te pediu para guardar a informação. Né? Então, enfim, se o cara pedir para você guardar e você der a informação, também não tem problema, mas jogado, você tem informação, você pode passar. Mas se o cara pediu, pela uma boa conduta, normalmente a gente não passa. Eu não passo. Se o cara me pedir, ó, não fala isso não e tal, eu não falo. Já perdi muita informação boa para manter essa ética profissional e manter também, preservar minhas fontes, tá? Mas se o cara não te falou nada, então a melhor maneira é você manter uma cara de paisagem. E aí o treinador descascou esse cara, tem gente dizendo aí que já sabe até quem é, não sei, de repente mata. Descascou esse cara e a gente guardou, né? Quando o treinador saiu, eu olhei pro Fernando Fernandes me olhou, e a gente, pô, temos assunto e tal, e depois a gente repercutiu aquilo mais à frente, enfim, e realmente ficou claro que ele não tinha uma boa relação entre aquele treinador e aquele jogador e tal, e aquilo foi, depois, até mais à frente, foi esclarecido que realmente não tinha uma boa relação entre os dois. Mas assim, eu estou dizendo, sai muita informação, então essa é a parte da coleta. Então você já observou, você já coletou, né? Aí vem a terceira parte, que é a parte de você realmente buscar a informação, né? De você já observou, você já coletou, você vai agora perguntar. E aí agora, quando eu digo buscar informação, quando eu digo perguntar, você vai perguntar de forma oficial. Você vai chegar numa entrevista, de repente até nesse bate-papo que o cara te falou alguma coisa que você gostou, você vai dizer assim, ó, posso gravar agora contigo de forma oficial? Que daí você tem de forma oficial o cara falando. Então chegou a hora de você perguntar no seu dia a dia, no seu trabalho como repórter. Muitas vezes, se você está num treino, já tem uma entrevista programada, seja com o treinador, seja com o jogador de futebol que está ali, com o dirigente. Muitas vezes você vai ter que pedir, você vai dizer, olha, posso ligar aqui o gravador, posso ligar aqui o microfone, posso gravar com você nesse momento, você a gente está conversando aqui informalmente, mas eu preciso que a gente converse de maneira formal. E aí você vai perguntar de forma oficial, e aí você vai ter a informação, né? Você vai começar a formular ali a sua matéria, a sua reportagem, porque você vai perguntar de forma oficial, então você vai ter a palavra para colocar. Em todas as mídias, seja rádio, TV, imprensa escrita, internet e tal, a gente, de formas diferentes, a gente recorta parte da entrevista para colocar dentro da reportagem. No rádio, na TV, a gente chama de sonora, na imprensa escrita chama de aspas, né, que a gente bota aspas e bota o que o cara falou, mas em todas as mídias você tem um recorte da entrevista que você falou, da entrevista oficial, tá? E, gente, só para vocês verem como causa impacto uma conversa informal, que eu estava falando antes da coleta, uma vez isso quase me custou um emprego, eu quase perdi um emprego uma vez, por causa de uma conversa informal de um treinador e de um outro repórter. Eu vou contar para vocês. O Tite estava iniciando no Internacional, ele tinha recém-chegado no Inter, já tinha sido campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, já tinha passado por alguns outros times aqui de São Paulo e tal, e tinha ido trabalhar no Inter. Estou falando de 2009, mais ou menos, quando o Tite ganhou lá no Inter a Copa Sul-Americana e chegou na final da Copa do Brasil. O Tite estava chegando no Inter e ele foi pro hotel dele onde ele ia morar, lá próximo do Beira-Rio e tal. E eu descobri que ele estava chegando, ele não tinha dado entrevista em lugar nenhum. Quando eu cheguei, ele tinha batido um papo informal com um repórter de um jornal de Porto Alegre. E aí eu cheguei para fazer a minha entrevista. Eu falei, Tite, quero gravar contigo e tal, né? Eu sou um repórter de TV, eu preciso ligar a câmera, eu preciso gravar com o microfone. E ele falou assim, não, eu não vou gravar entrevista, porque eu vou fazer isso, as entrevistas eu vou gravar lá no clube, mas eu converso contigo de forma informal. Eu falei, Tite, olha só, saiu daqui um repórter de imprensa escrita. Para ele, uma conversa informal, ele já tem que escrever. Eu que sou um profissional de mídia, de microfone, eu preciso gravar com você para eu ter isso na minha emissora. E ele falou, não vou gravar, e tal, e não gravou. Conversou comigo, mas não gravou. O que aconteceu? No outro dia, estava no jornal a conversa do Tite com aquele repórter, né, que afinal de contas eles conversaram, o cara publicou a conversa, e eu não tinha o material gravado, porque ele não tinha gravado comigo. Isso quase custou a minha demissão, porque o meu chefe na época falou assim, como é que você não tem a entrevista e o cara tem? Eu falei, não, porque o cara conversou com ele, tá, até explicar
que focinho de porco não é tomada, meu amigo, eu quase fui demitido na época da TV Bandeirantes. E eu contei recentemente essa história para o Tite, ele se matou de rir. Mas tá tudo bem. Mas só para vocês verem, voltando um pouco à fita aí, que a conversa informal ela rende muita coisa. Mas depois tem um outro passo, que é o passo realmente da entrevista formal, né, onde você vai perguntar de forma oficial para o cara para você ter aquele material. Então você se informa. E aí vem o quarto e último passo, né, que é o passo da entrega. Como é que você vai entregar aquilo para a sua audiência, seja a audiência que for. E aí, nesse ponto, no ponto da entrega, é que, obviamente, cada mídia tem a sua maneira de entregar. Então, até esse passo a passo, até o passo da observação, o passo da coleta e o passo da informação, de você vai colher informação propriamente, oficialmente, esse passo é mais ou menos muito parecido para todas as mídias e muito parecido em tudo que você for fazer. Seja um treino, seja um jogo, seja um evento, né, que está ali começando, uma cobertura que você vai fazer. Passo a passo ele é muito parecido. Você chega, você observa, você conversa com as pessoas, você sente o ambiente, você pergunta de forma oficial, você recolhe tudo que você tem, né? Você guarda aquelas informações, quer dizer, aí você vai unir a observação que você fez lá no início, você vai unir a coleta com a conversa que você teve com as pessoas, com as perguntas oficiais que você fez, você vai colher tudo isso e você vai ter um material na sua mão, um material rico. E aí chegou a hora de você entregar para a sua audiência. E aí a entrega, obviamente, como eu falei, tem ela é muito peculiar, né, muito individual de um veículo para o outro. Por exemplo, tá, um veículo de rádio. No rádio, o cara, normalmente, tá, gente, o cara vai fazer ali um boletim ao vivo, porque o rádio tem uma programação muito ao vivo, né? Então o cara colheu tudo e tal, reuniu todas as informações, ele vai fazer lá um boletim ao vivo de rádio, e normalmente o repórter de rádio grava para programas futuros, ele vai gravar ali alguns outros boletins que vão entrar ali no programa das 8 da noite, no programa das 10 da noite, no programa, quem sabe no outro programa, no outro dia de manhã e tal. E o cara normalmente está liberado, né? Se caso ele tenha que participar de algum programa, mas aí, enfim, né? A programação do rádio é muito ao vivo, ele faz ali um ao vivo e depois ele grava para determinados programas. TV e internet é um pouquinho mais demorado esse liberado. Não estou dizendo que o cara do rádio trabalha menos, tá, gente? O cliente de rádio trabalha pra caramba, tá? Mas nesse ponto, talvez a entrega seja um pouquinho mais facilitada, porque o que acontece? O cara da TV, o cara que é repórter de TV, ele tem que pegar todo esse material, as imagens que fez o cinegrafista, a coleta dele, a observação, a entrevista, ele vai para a emissora e aí ele vai começar um novo trabalho, que é o trabalho de decupagem. Para quem não é ainda da linguagem do jornalismo, decupagem nada mais é do que você assistir tudo que você fez durante o dia e você marcar pontos onde você tem certeza que você vai usar, para deixar aquilo prontinho para o cara ou para a pessoa que vai editar aquilo, seja no dia seguinte, seja logo depois. Então você decupa, você assiste tudo que você tem e você marca, isso aqui eu vou usar, marca. Isso aqui eu vou usar, marca. Eu gostei dessa resposta, marca. Aí você vai dizer para o editor, essas marcações que eu fiz aqui, eu vou usar aí na minha reportagem. Isso é uma decupagem, tá? Então isso leva algum tempo para fazer. Porque o bom repórter, ele vai para a emissora e ele faz isso com muita calma. Porque é a partir disso que ele vai começar a produzir o texto dele. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de um texto bem feito. Então, assim, é aí que o cara vai começar a olhar, o cara vai começar a ver, a produzir melhor o texto dele, a ter novas ideias, porque ele vai olhar imagens boas, ele vai prestar bastante atenção na resposta. E mesmo que ele já tenha um texto prévio na cabeça dele, aí depende da maneira como você gosta de construir texto, ele vai ajustar aquele texto de acordo com o que ele tem ali. Eu faço muito isso, tá? Eu produzo mais ou menos um texto, depois que eu tenho esse texto na cabeça, eu assisto o material e aí eu afino, né? Quase reescrevo em cima daquele esqueleto que eu já produzi, e aí eu consigo afinar ali a minha reportagem em relação a isso. Isso falando de reportagem, porque o repórter de TV também entrega muita coisa ao vivo, né? Então, o cara que é de TV, ele vai entregar ao vivo, né, aquele material, né, numa entrada ao vivo que ele tenha para fazer ali daquele evento que ele está cobrindo, e depois ele vai fazer uma reportagem daquilo tudo que ele colheu. O cara que é de internet também é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque o cara de internet, a internet é muito viva, né, ela tem que ser atualizada a toda hora. Então o cara vai ter que ele tem que deixar várias
várias matérias programadas para entrarem e irem atualizando. Então, se o treino aconteceu de manhã, ele não pode publicar uma matéria de manhã e deixar aquela matéria no site até a noite, por exemplo, lá, porque o cara da internet fica entrando ali, será que teve alguma coisa nova e tal? E, pô, vai ver sempre a mesma reportagem. Então, o que o cara de internet faz? Ele pega tudo que ele fez, tudo que ele observou, tudo que ele colheu, tudo que ele perguntou e tal, e ele separa em pequenos blocos, em reportagens talvez um pouco menores, de assuntos um pouco mais pingados. Aí ele larga uma de manhã, larga uma ao meio-dia, larga uma no início da tarde, larga outra no final da tarde. Então, o cara de site, ele tem um período de... talvez ele possa deixar isso programado. Eu nunca trabalhei com a internet escrita, tá, de site, assim, e tal. Mas eu observo muito eles trabalhando e eu vejo que eles fazem assim. Muitas vezes até deixam programado já para entrar, não precisa ficar lá atualizando toda hora. Mas, como eu falei, essa entrega, tanto de TV, rádio, internet, imprensa escrita e tal, ela é muito diferente, variando de um veículo para o outro. O Lucas Tavares fez uma pergunta muito boa. E a passagem? Né? Para quem não sabe o que é, passagem é aquele momento na reportagem de TV que o repórter aparece. Então, como é que funciona uma reportagem de TV? Você cria o seu texto, você grava o seu texto, que a gente chama de off, que é aquela hora que aparece a voz do repórter e algumas imagens correndo ali em cima da voz dele. Tá? E aí tem o momento da passagem, que é aquele momento que o repórter aparece com o microfone na mão e ele dá uma informação. Que horas grava a passagem? Bom, aí varia muito de repórter para repórter. Tem repórter que gosta de gravar a passagem, em determinado momento lá, depois que colheu lá as informações, e aí monta a reportagem em volta dessa passagem. Tem repórter que já vai com alguma coisa previamente na cabeça, e aí chega lá e só confirma. Eu não gosto de fazer isso, tá? Sempre que eu fui com alguma coisa na cabeça, cheguei na hora lá e sempre tive que mudar tudo, né? Porque não funciona assim. Quando você chega para cobrir alguma coisa, é uma coisa viva, tudo vai mudando. O que eu faço normalmente, tá? Não quer dizer que é o mais correto ou que você tem que seguir. É um modelo, tá? Eu sempre digo isso. Cada um tem o seu modelo e cada um tem a sua maneira de fazer. Qual é a maneira que eu faço? Eu chego lá, observo, converso com as pessoas, e aí eu já começo a montar alguma coisa na minha cabeça, o que eu chamo de esqueleto. Né? Eu começo a montar aquele esqueleto. Dentro desse esqueleto eu já imagino um início, meio e fim. Nesse início, meio e fim, eu já tenho ali o texto da minha passagem. Aí eu faço e gravo a minha passagem. E aí depois eu posso fazer uma entrevista, o que pode mudar tudo, tá? Você pode ter tudo feito, chega na hora da entrevista, o cara deu lá uma boa resposta, muda tudo. Mas na entrevista eu tento perguntar aquilo que é condizente com a matéria, com a pauta que eu fui fazer, e depois eu afino o texto quando eu chego na redação, olhando as imagens, olhando tudo que eu tenho durante o dia. Então, gente, é isso. Depois que você faz isso, você teoricamente está liberado. Gustavo, quando acaba o dia do repórter? Não acaba. O dia do repórter não acaba. Por que não acaba? Porque se você está designado a cobrir um clube, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, se surgir uma informação daquele clube durante aquele dia, aquilo é com você. Então você pode estar em casa 11 da noite, demitir o treinador do sei lá quem, você está cobrindo, você tem que saber isso. Né? Você tem que ligar, você tem que avisar a sua redação, você tem que, sabe, regravar alguma coisa, você tem que mandar uma nota, então, assim, cara, você tem que estar sempre ligado naquilo que acontece, né? Então, assim, o dia do repórter começa um dia antes e não acaba, né? Vai acabar no outro dia quando você mudar de pauta ou quando alguém assumir a sua pauta. Aí que termina o seu dia. Se não, velho, você tem que estar ligado, principalmente se você é de rádio ou se você é internet. Se você é um setorista, aí sim você tem que ir no cinema, ouvindo rádio, tentando atualizar a internet toda hora, porque a qualquer momento pode surgir uma informação do seu concorrente. E aí você tem que, pelo menos, saber que aquela informação está sendo dada, né? Que o seu concorrente deu uma informação importante, e você tem que aí correr atrás, saber se aquilo é verdade, checar a informação. Não caiam na bobagem de, o meu concorrente deu, então eu vou entrar no ar, vou fazer uma nota, vou dar. Não, confirmem aquela informação. Se o seu concorrente deu uma informação, liga para alguém que é da sua confiança, do clube, do time, Isso é verdade? O cara falou isso, isso e isso. Confirma? Não confirmo. Você até pode dar notícia, mas você vai dar assim, olha, a notícia saiu assim, assim, assado, mas eu conversei com o dirigente tal, falando de tal, o assessor tal, e ele não confirma a informação. Então, é uma informação extraoficial.
Agora, o cara pode dizer, não, porra, é verdade e tal. Aí você vai dar informação, olha, conversei com fulano de tal, realmente apurem as notícias que vocês forem dar. Não chegue dando assim, porque cara, você não pode colocar a mão no fogo por ninguém. Qualquer um pode estar ali desesperado para dar uma notícia, você não sabe o momento que o cara está vivendo, de repente o cara largou uma coisa que o cara ouviu, você foi na onda e vai se ferrar junto com ele, se aquilo não for verdade. Né? Então, sempre, sempre, sempre confirme as informações, mas esteja sempre ligado no que a concorrência está fazendo. Tá? Vamos lá, vamos responder então algumas perguntas. Gente, basicamente é esse o trabalho diário de um repórter. Né? Então, muita observação, muita informação, muita coleta, muita pergunta, e aí você consegue ter um bom material na sua mão para conseguir abastecer bem a sua audiência. O Luiz Lordello está perguntando aqui, em dia de entrevista coletiva, como funciona? Você está lá no clube, né? Você está cobrindo aquele evento, e a assessoria de imprensa comunica quem vai ser o entrevistado. Então, digamos, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você está cobrindo um treino do São Paulo. O assessor do São Paulo chega, ó, hoje quem vai falar é o Fernando Diniz, o treinador. Normalmente o treinador já tem um dia próprio para falar, tá? Então, sei lá, vai falar o Daniel Alves. Você já se prepara ali. Às vezes, a assessoria solta o entrevistado um dia antes. Isso é bom, porque daí você já se prepara, né? Ah, vai falar o Igor Gomes. Pô, você já se prepara, dá uma olhada na carreira do cara, como é que o cara tá ultimamente, tá bem, tá mal, tá jogando, fez gol, não fez gol. Você dá uma atualizada para ir com algumas perguntas já pro cara, para ter um contexto, pelo menos, daquilo que ele vai dizer. E aí você vai para a entrevista coletiva, o cara chega lá, e normalmente, assim, os clubes aqui de São Paulo abrem para 2, 3 perguntas por jornalista, tá? 3, assim, estourando, mas 2, com certeza. Alguns clubes é uma pergunta só, por exemplo, lá no Inter, em Porto Alegre, é uma pergunta. No Grêmio, até que o assessor era o João Paulo, agora mudou, agora está o Vitor Rodrigues, eu não fui lá, tá? Seria injusto de falar qualquer coisa, mas o João Paulo abria para você fazer também 2, 3 perguntas e tal para o jogador. Então aí varia de clube para clube, como é que o clube lida com isso e tal, e aí você consegue fazer aí a sua entrevista coletiva, mas funciona dessa maneira. O Mas Que Isso, Berton, não tem tanto a ver com tema em especial, como ambiente para a imprensa, a Toca da Raposa, CT do Cruzeiro, você já cobriu lá? Não, nunca fui na Toca da Raposa, não. Eu já cobri alguns eventos em Belo Horizonte, mas sempre no Mineirão. Já fiz um jogo Cruzeiro e Santos, já fiz um jogo de final de Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo, já fiz tudo isso lá no Mineirão. Mas eu nunca. Recentemente eu fui em Corinthians e Cruzeiro também no Mineirão. Recentemente eu fui em Corinthians e Cruzeiro também no Mineirão. Mas eu nunca cobri CT do Cruzeiro, nem o CT da Raposa e nem a Cidade do Galo, tá? O Eriston Nepp está perguntando aqui, posso produzir um conteúdo independente de jornalismo com pouco material? Pode, você pode produzir. Talvez a sua reportagem possa ficar um pouco capenga se você não tem tanto material para abastecer de informação, né? Eu acho que o principal é você ter uma boa informação e você ter. Às vezes você pode produzir uma boa pauta com uma informação só. Se aquela informação for boa, aquilo rende assunto para mais de metro. Então você pode produzir ter uma boa audiência, ter uma boa repercussão com a sua reportagem com uma informação. Aí o que você tem que fazer? Você tem que certificar que aquela informação realmente é boa, que ela é relevante, aprofundar naquela informação o máximo que você conseguir, e de repente trazer uma repercussão que aquela informação possa causar. Né? Às vezes, com uma boa informação, cara, você causa um hecatombe dentro de um clube, dentro de uma instituição, basta uma. Né? Então, o que você tem que fazer é se aprofundar ao máximo nela e trazer uma repercussão também boa dela, e aí você consegue ter um bom material aí na sua mão. Aqui pelo YouTube, professor Cláudio Henrique Berton, existe uma parceria com o editor da empresa, por exemplo, você quer que coloque um efeito X, uma música de introdução, esse tipo de coisa, no caso, fica com o editor ou ele segue o padrão. Não, você pode sim. Se você tem uma ideia do que fazer, puxa, aqui ia ficar legal uma trilha tal, uma música tal, ia ficar legal se você fizesse isso, aquilo, outro, você pode sugerir isso para o editor. Inclusive, o editor fica muito feliz quando você faz isso, porque você está abastecendo o trabalho dele, você está dando ideias para ele. E o contrário é verdadeiro. Se o editor vê, sei lá, talvez determinado ponto da entrevista que você escolheu não está tão bom, tem um outro melhor, ele pode chegar para o repórter e falar, cara, vamos colocar essa aqui, olha só, tá melhor, tá casando melhor aqui, tá, o negócio tá mais legal, pô, eu vou colocar tal imagem que com o off que você construiu acho que fica mais legal. Essa conversa é muito legal e ela é fundamental, eu diria.
para uma boa reportagem de TV, principalmente. Gente, vocês têm que ter em mente que TV é uma equipe, né? Começa no pauteiro, o cara que faz a pauta, vai para o repórter, passa pelo cinegrafista, passa pelo editor, passa pela finalização. E se essas partes todas estiverem bem comunicadas, integradas, cara, fica uma baita de uma reportagem. A reportagem tende a ser cada vez melhor. Então, essa comunicação ela é muito boa. O repórter precisa se comunicar com quem fez a pauta, precisa se comunicar com o cinegrafista, é fundamental, precisa se comunicar com o editor. Se ele tiver oportunidade, pode se comunicar também com quem vai finalizar a matéria. Né? Então, assim, é fundamental essa comunicação integrada, sai que o produto final fica muito bom. Tá? A Esther Cristina, 3988, você já cobriu jogos de time da Europa? Deixa eu pensar. Times da Europa, eu acho que eu não fui fazer. Eu já cobri jogos, já cobri assim, times da Europa, seleções, né, da Europa, em Copas do Mundo e tal. Jogos de time da Europa, não me lembro, não me lembro de ter feito, nem. Talvez quando algum time, eu estou pensando se algum time veio jogar aqui que eu tenha feito, mas não. Já cobri Copa do Mundo, né? E aí, todos esses jogadores importantes e famosos que vocês conhecem aí, Cristiano Ronaldo, Messi, já entrevistei os dois, já entrevistei Drogba, já entrevistei, enfim, quem mais aí? Infinidade de jogadores aí, Pirlo, nós cobrimos sempre seleções, tá, gente? De clube, seleções de país, assim. Times fazendo treino no local aí onde eles estão propriamente não, tá? O Carlos Eduardo Lenk dos Santos, qual o tempo ideal de uma reportagem? Carlos, o tempo ideal de uma reportagem varia demais, varia de programa, varia de emissora. Assim, eu tenho para mim, tá? Eu, Gustavo, tenho para mim que uma reportagem boa, ela não precisa ter um tempo limite. Ela tá boa, então ela tem uma história boa para contar, ela conta bem aquela história, então ela pode tocar. Mas é claro que, por exemplo, alguns programas são muito curtos. Por exemplo, se você for pegar o Globo Esporte, se você for pegar um jornal de que é de news, como o Central Fox, se for pegar um Sport Center, são programas que não te atende direto a todo momento. Você não pode fazer uma reportagem de 15 minutos para esses programas, porque não vai entrar. Reportagem no máximo estourando 5 minutos. E é muito tempo, tá? Estourando ali 13,5, 4 minutos. E já é tempo suficiente para você contar uma boa história, vai por mim. Tá? Então, assim, agora, se a reportagem tá boa e o programa tem tempo, por exemplo, Esporte Espetacular, que é um programa que tem uma. Você tem reportagem de Esporte Espetacular que dura meia hora. A reportagem tá boa, velho, toca o barco. Tá? O Matheus Cortizo, onde posso ficar sempre atualizado de tudo? Cara, hoje em dia você tem uma ferramenta chamada internet, que inclusive você está usando nesse momento, e ali, velho, o céu é o limite para a internet. Você pode estar sempre atualizando tudo a todo momento, passa a digitar uma palavra e aparece um site daquilo que você quer se atualizar. O Matheus Labo, SH, o que muda numa rotina do dia a dia para uma rotina de um evento carro-chefe, tipo Copa do Mundo? Cara, muda bastante, tá? O evento de uma cobertura esportiva, ele é muito mais intenso que o evento do dia a dia. Primeiro que assim, para você se credenciar a ir para um evento grande como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uma Champions League, um torneio de Roland Garros, uma Superliga de vôlei, você precisa fazer muito bem o seu trabalho do dia a dia. Então, uma coisa está linkada à outra. Você tem que, para fazer uma boa receita, você tem que estar craque nas comidas do dia a dia, né? Você tem que saber fazer o feijão com arroz para saber elaborar lá depois uma boa comida e tal. Então, você tem que fazer muito bem o trabalho do dia a dia para se credenciar a estar apto a ir para uma grande cobertura. O que muda numa grande cobertura? Você está inserido num contexto onde muita coisa está acontecendo. Então, a sua observação tem que estar muito mais periférica daquilo que está acontecendo no evento como um todo. Né? Por exemplo, Jogos Olímpicos, cara, acontece coisa toda hora. Tá valendo medalha no tênis, tá valendo medalha na água da natação, tá valendo medalha na pista, enfim, muita coisa está acontecendo e você tem que estar ligado nisso como um todo. Quando você vai para um evento como, sei lá, uma Copa do Mundo, você está inserido num time lá que está disputando a Copa, você tem que estar muito ligado naquilo que está acontecendo naquele determinado time, porque você é o cara que está cobrindo aquele time ou aquela região toda, né, como um todo. Eu lembro que quando eu fiz a Copa de 2014, na primeira parte da Copa, eu fui designado a
a cobrir tudo que ia acontecer em Manaus. E foi muito legal, porque Portugal passou por lá, Itália, Inglaterra passaram por lá, foi quando eu entrevistei Cristiano Ronaldo, foi quando eu entrevistei grandes jogadores aí também do futebol, né? Teve um Itália e Inglaterra lá em Manaus, Portugal jogou por lá, Estados Unidos, foi bem legal aquela cobertura em Manaus. Então, assim, o que eu tinha que ficar ligado? Nos jogos que iam acontecer ali em Manaus, mas tudo que estava acontecendo em Manaus como um todo, como é que a população estava lidando, né, com o evento, como é que a população lidou com a chegada do Cristiano Ronaldo na cidade, como é que a população lidou com pô, Itália e Inglaterra, como é que ficou o comércio da cidade, como é que estava em torno do estádio, como é que você tem que estar ligado como um todo, né? A sua visão tem que estar muito mais aberta e muito mais periférica. E quando você está inserido num evento que é num local só, como as 500 milhas de Indianápolis, como no torneio de Roland Garros, aí sim você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo naquele evento, porque você é a única pessoa que pode passar aquela informação adiante, se você está sozinho nesse evento, como eu fui diversas vezes também, sozinho para esses eventos. Então você tem que estar muito ligado. A sua visão ela tem que estar muito mais ampla, muito mais. Você tem que conversar com muito mais pessoas. É tudo muito mais mega, tudo muito maior quando você está no evento. Né? Se você erra no dia a dia, se você deixa escapar uma informação de um treino e tal, isso pode até às vezes passar batido se não for uma grande informação. Agora, se você está num grande evento e você deixa passar uma informação, isso é uma coisa muito, muito séria, né? Então, eu acho que você tem que estar muito mais ligado para aquilo que está acontecendo, tá? O Alex Lima Berton, é mais fácil cobrir automobilismo ou futebol? Cara, eu nunca vejo a coisa como mais fácil ou mais difícil, Alex. Vai depender muito da sua aptidão. Se você é um cara que está mais ligado com o futebol, obviamente que cobrir o futebol para você vai ser mais fácil. Agora, se você é um cara já ligado ao automobilismo, obviamente que cobrir o automobilismo vai ser mais fácil para você. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o Paes Leme lá da Globo, né? É Pedro Paes Leme? Não. Eu lembro que o nome dele rapaz, agora não fugiu o nome dele, não é Paes Leme. Daqui a pouco a galera vai. Mas enfim, aquele cara que, né, o grande repórter lá de Reginaldo Leme, caramba, tá me fugindo o nome dele. Se você pegar o Reginaldo Leme e botar ele para cobrir um treino de futebol, ele talvez fique meio perdido, porque o cara é total de automobilismo. E se você pegar um cara que só cobre futebol e botar ele de paraquedas numa corrida de automobilismo, o cara também vai se sentir um pouco perdido. Então, tudo isso é uma questão de como você está inserido dentro do processo, tá? Tudo tem sua dificuldade, tudo tem sua facilidade, basta você ter. Agora, o que você tem que ter em mente? Seja o que você for fazer, você tem que estar muito bem informado, você tem que estar muito bem. Você tem que observar muito, você tem que conversar com muitas pessoas. E se você não está dentro do seu contexto, por exemplo, se você quer de paraquedas numa cobertura, é aí sim que você tem que estudar mais, conversar mais, observar mais, é aí que você vai ter que se preparar. Alguém deu um exemplo aqui da Mariana Becker também e tal, é verdade. Vamos lá, aqui o Alisson Marques Berton, ter uma certa intimidade com o assessor, treinador ou diretor pode facilitar até qual ponto do trabalho do jornalista? Facilita demais, né? Porque quando você vai precisar do cara e o cara já te conhece, a tendência de que ele te passe alguma informação, que ele aceite conversar com você é muito grande. Se você está chegando a primeira vez no cara, o cara vai e não te conhece, né? Quando chega uma pessoa que você não conhece para conversar com você, você não sai contando a sua vida para ela. Você mantém uma certa distância, né? Com exceção de alguns aí carentes que saem despejando tudo, você mantém uma certa distância. Agora, se o cara é chegado seu, você, pô, vem aqui, meu irmão, e tal, vamos lá, vamos conversar. Você tende a tratar o cara diferente. Se você já tem uma intimidade com algum diretor, treinador, enfim, obviamente o cara vai te tratar de uma maneira diferente. E quando você precisar ligar pro o cara certamente vai te atender, tá? Vamos para as últimas aqui. O André Ciampi, Berton, você é chamado para algum evento fora. Você é chamado para algum evento fora do país e eles veem que você não é fluente em outra língua. Acontece deles cancelarem a ida do repórter e trocarem por outro que é fluente. Cara, nunca vi isso acontecer por causa da língua. Eu já vi repórter ser trocado por uma incompetência do repórter, mas por causa da língua não. Velho, se você não é fluente naquela língua, vai se virar. Vai atrás, corre, busca um tradutor, paga alguém para traduzir para você, digita no Google aí o que você quer saber, vai atrás, velho, não tem jeito. E eu fiquei um mês em Paris, cobrindo o torneio de Roland Garros, eu não falava francês, não sei falar francês.
sei falar inglês, sei entrevistar uma pessoa em inglês e tal, eu pedi a pessoa falar inglês. Quando a pessoa não falava inglês, paciência. Eu recorria para outros meios e tal, enfim, gravava o que eu entendi, depois ia buscar, você consegue traduzir isso aqui para mim e tal. É o jeito, você tem que dar um jeito e você tem que colocar. O que você tem que ter em mente é que você não pode deixar a oportunidade passar, você tem que tocar o barco e tem que seguir com aquilo, você tem que seguir com a cobertura, né? Então você tem que correr atrás. Alguém está perguntando aqui, o Mário de Alagoas, como eu comecei no jornalismo. Cara, eu falo muito de como eu comecei no jornalismo na websérie Jornalismo Esportivo do Futuro, tá? Acompanha aí um dia a websérie, volta e meia eu boto no ar, uma série de vídeos aí grátis que eu passo, volta e meia vai rodar em um anúncio, você clica, deixa seu e-mail lá e você vai receber. E aí ele tem toda a minha história, como eu comecei, como é que eu cheguei até aqui, tem tudo ali, tá? A Letícia Médici, como fazer uma boa cobertura pela internet? Quais recursos eu devo usar? Letícia, pela internet, acho que você tem que usar as ferramentas que a internet te proporciona. Ir nos sites confiáveis, ir em fontes confiáveis da internet. Se você vê que você pode ligar para alguém, ligar para algum assessor, esse máximo de contato que você conseguir é muito bom. Então você reúne as informações que você tem na internet, fica atento a todos os veículos que estão cobrindo aquele determinado evento e volta e meia você pode pegar o telefone e ligar para alguém. Fulano de tal, li isso, li aquilo, como é que tá aí, como é que tá o ambiente e tal. Você consegue, de repente, fazer uma cobertura aí à distância, mesmo sendo pela internet, mas ficar ligado nas ferramentas da internet é fundamental, né? Nos principais sites, as principais notícias, sites confiáveis de notícia, isso é muito importante que você tenha em mente que você consiga também fazer isso, tá? Gente, respondi aqui uma pá de pergunta hoje. A gente vai ficando por aqui com a nossa live de hoje. Um beijo para todo mundo, um forte abraço, até mais, gente. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.